Hoje nós vamos para o nono capítulo de radiestesia e os pensamentos mágicos sobre o tema o contato direto com a espiritualidade maior, o desenvolvimento do amor ao próximo e a Deus. Muito bem. Você pode já estar começando a perguntar, poxa, o que virou radiestesista espírita? Não. Embora a radiestesia leva para um caminho espiritual. Não é religião. A radiestesia não é religião. Ela é apenas um outro caminho de desenvolvimento, né, espiritual. A sua evolução como radiestesia. Evolução dentro da radiestesia e evolução como espírito ser humano. Porque, na verdade, nós somos um espírito tendo uma experiência terrena, encarnado, essa experiência terrena. Nós precisamos aprender muita coisa aqui ainda. Certas coisas na espiritualidade a gente não aprende, por incrível que pareça, né? Então, a forma de nós termos essa experiência seria aqui neste planeta, né? E outra coisa também para parar para pensar por que existe mediunidade? Por que Deus fez no caso, a criatura dele encarnada nesse planeta com mediunidade? E essa mediunidade, ela, né, tem vários tópicos, como uma mediunidade, né, de clarividência, clareaudiência, psicografia, magnetismo e outras coisas. Por quê? Porque, antes de tudo, Deus criou a natureza, né, com os seus remédios sendo buscados na natureza, a alimentação sendo buscada na natureza. Por que existe médico? E várias especialidades médicas também, não é só uma. Não é um clínico geral. Cada um, né, faz a especialização que quer. E por que a pessoa encarnou e foi estudar medicina? No caso, quando um médico desencarna, ele continua sendo médico na espiritualidade. E lá ele vai aprender a medicina de lá, porque é um pouco diferente da daqui. Então, veja bem, então Deus criou tudo. Condições para viver, condições para desenvolver, né, condições para evoluir, né? Ele criou uma lei de harmonia para todos nós podermos viver bem. Criou o amor, né? Porque, na verdade, ninguém ama a Deus se não começar a amar a si próprio. Depois, o próximo. Ninguém, repito, ama a Deus sem amar o próximo, ou a si mesmo. Já começa por aí. Então, tem gente que, ateu, acha que Deus não existe. Essa coisa é um outro assunto, tá? Mas, no fundo, ele ainda tem uma questão dentro dele, tá? Sobre isso já falei em outro vídeo, é só pesquisar. Também a outra questão, não adianta dizer que ama a Deus e não obedecer ou seguir a leis dele. Toda a lei de Deus foram feitas para a gente viver melhor. Tudo a nosso favor, né? E aí, chega assim numa questão que acontece muita coisa negativa, muito desastre, fatalidade na chuva de Petrópolis que ocorreu há pouco tempo, né? Muita gente perdeu a vida, desmoronou, vem a guerra lá da Rússia com a Ucrânia, né? Muito feminicídio acontecendo, que antes praticamente não acontecia, se acontecia,
a mídia não focava, está focando agora, não sabe por quê, talvez para despertar na mulher que ela tem esse direito, essas coisas todas, mas é uma coisa negativa, né? Criança sendo raptada, criança sendo morta. Isso aqui você não diz que Deus criou isso. Se Deus criou esse troço todo ruim, todo problemático, todo cheio de violência, de guerra, de miséria, de fome, de desemprego, o que Deus está fazendo? Deus não faz nada? Toda vez, pode reparar, quando tem uma desgraça desse volume, né, todo mundo culpa a Deus. Ah, Deus não existe, a culpa é de Deus. Será que Deus não está vendo isso? A culpa é sempre de Deus. Mas veja bem, quem criou todas essas desgraças foram os homens. A guerra não é coisa de homem, a fome não é coisa de homem, a própria doença que cada um tem, a culpa de si próprio. Não existe doença, existe o doente, certo? Então é assim, no caso de fatalidade, Petrópolis e outros lugares aí. Poxa, se sabe que aquilo vai acontecer, né? Por que que o órgão público não toma uma providência? No caso de Petrópolis, desde o tempo de João Dom Charuto, quando ele foi para lá, tá? Ele já reclamava das enchentes lá. E ele não fez nada, nem mandou fazer. Aí passaram o governo, e mais governo, ninguém fez nada. Esse último prefeito que está lá, teve a cara de pau de dizer, vou fazer o quê? Eles já acostumaram com aquilo lá. Legal. Não? Culpa de quem? Aí, claro que vai vir uma chuva, terreno de perigo, e acidentado, erosões. O povo não tem onde morar, começa a construir em qualquer lugar, não quer saber de risco, ele quer saber que é o teto, do que ele pode pagar, pode fazer. E vem, né? O homem não faz nada, só prejudica a si próprio, os outros e a si próprio, vem um acidente, a culpa é de Deus, porque se os governantes tomassem uma providência, não deixava montar lá. Se deixasse montar lá, cuidava para, né, não acontecer um acidente. Deus tem culpa disso? Não tem. E por outro lado, às vezes precisa acontecer uma fatalidade desse nível, por quê? Por dois motivos, a princípio. Primeiro motivo, quem está lá numa situação, a maioria, 98%, são pessoas pobres, muito pobres, né? Montou a casa dele numa área de risco. Mas, em vida passada, possivelmente, ele teve muito dinheiro. E ele usou mal esse dinheiro. Então, através de uma situação negativa, ele vem obedecer tal lei e despertar sobre tal regra, sobre tal lei, né, sobre aquilo que ele fez em excesso e despertar. E servir de exemplo também para os outros. E fora que às vezes vem um ciclo de encarnação, você vem rico, e outro ciclo você vem pobre. Vem rico, vem pobre, para você saber trabalhar isso, até você não dar mais valor ao dinheiro. Você vai dar valor ao mínimo necessário para viver. Por quê? Nós trabalhamos demais e não cuidamos do corpo, da mente, do espírito. Adoecemos, né? Aí adoecemos, gastamos todo aquele dinheiro que juntamos. Serviu para quê? A gente nunca está satisfeito com o que tem em casa, precisa de mais, né? Adoece, perde o emprego, fica doente. Se está trabalhando, né? Aí tem aquela competição de um derrubar o outro, um querer mais do que o outro. Alimentação, Deus deu a natureza, como falei, mas a gente come o quê? Produtos industrializados, aquele que dá câncer. Na lavoura, agrotóxico, aquele que dá câncer, né? Câncer são duas vertentes. A primeira, é claro, química.
E a segunda, problema espiritual. Aquela que você é uma toxina que você tem que expurgar. Expurgar por quê? E o quê? Em outra vida, você era uma pessoa raivosa, você era uma pessoa vingativa, você não tinha amor ao próximo, não tinha, né, a proximidade de Deus. A pessoa era o quê? Bruxo. Fazia bruxaria, maldade para outras pessoas. E não precisa ser bruxo daquela de mexer em pauzinho, não. Fazer trabalho encruzilhada, não. Pensamento, desejar o mal para os outros, isso é bruxaria. Até hoje nós somos os nossos próprios macumbeiros. A gente não precisa de delegar essa função para um pai de santo, para um bruxo, não. Nós somos nosso próprio macumbeiro. Nós fazemos mal com o pensamento daquela pessoa, né? Pô, aquele cara, tomara que aconteça isso. É um pensamento negativo para aquela pessoa. Aquele bandido que matou tem que morrer. É um pensamento negativo. É um desejo negativo. Ou seja, nós somos imperfeitos, nós somos impuros. Imperfeito precisamos corrigir, melhorar. Por isso estamos aqui. Né? Até poder entender por que isso. Por que aquela pessoa morreu cedo, por que aquela criança morreu em eternidade, né? Por que aquele cara rouba, por que aquele matou. Isso a gente precisa entender para nos confortar, poder entender a lei de Deus. Evidentemente, os dois lados ou um lado fugiu dessa lei de Deus. Se a gente foge da lei de Deus, todo mal vai nos acontecer. Vai nos acontecer. O mal nesse planeta só vai acabar quando o bem for maior. Quando nós melhorarmos isso, deixarmos de ser mal, de desejar o mal. Aí o mal vai se cansar e o mal não vai ter espaço. O mal só tem espaço por causa do nosso pensamento, nossas atitudes. Quando todo mundo estiver dentro de um amor de Deus, próximo de Deus, não vai ter espaço pro mal. É que nem o pessimista, né? Que ele só pensa errado. Ele só pensa negativo. Para ele, o mundinho dele é aquele. Diferentemente de uma outra pessoa que é mais positiva, alegre. É tão alegre, é tão positivo, ele só pensa coisas boas, ele é confiante, não sei ao ponto de ser ridículo, né? Mas quando pede para ele pensar numa coisa negativa, ele não consegue pensar. Fica difícil para ele pensar numa coisa negativa. Porque o pensamento dele é só positivo, entendeu? Por exemplo, outra coisa também, né? Como eu falo, o mal, a pessoa má, um dia ela vai cansar de ser má. Um dia vai cansar de ser má. E sabe por quê? Pelas doenças tipo depressão, que a pessoa não aguenta mais. Vamos dizer, uma pessoa que tem um ciclo de depressão aí de 5 anos, volta o mês, né? Isso está aparecendo para ela. Isso não é negativo, é positivo, porque a doença dá um sinal para a gente refletir no que a gente está fazendo errado. Definições de depressão, espiritualmente falando, e para nosso caráter, nosso próprio desenvolvimento espiritual, é uma coisa individual, particular. A cada um diz alguma coisa que ele precisa melhorar, o que ele fez de errado. Não vou generalizar, mas só para ter uma ideia, né, a depressão é um momento que você tem que parar e refletir em alguma coisa que você está fazendo errado. E em outra vida você teve de tudo, e nessa você não tem nada, ou quase nada, ou tudo é difícil você conseguir. Aí, como você ainda está com o reflexo da outra vida, que na outra vida você nunca escutou não, tudo você tinha assim, essa começa naquela situação, pô, tá mais difícil, não estou conseguindo, né? Vai juntando aqueles fragmentos, vai juntando, vai juntando, vai juntando, chega na hora, o corpo, a mente não aguenta e vem a depressão, porque tudo está dando errado. Evidentemente, aqui fora, as perdas, né, dos entes queridos, e você vai juntando que perdeu uma pessoa querida, perdeu o emprego, perdeu o patrimônio, perdeu, você não aguenta, é muita perda, pô, não sai disso.
E o que é pior, você perde o amor pela vida. Esse é o pior momento, porque muitos não conseguem reagir contra isso, até se suicidam. Não chega aquele ponto, poxa, eu errei. Qual é a mensagem dessa doença que está dando para mim? Tem que parar e ver. E pode ver que quando a pessoa sai daquele ciclo, pô, ela já é uma outra pessoa, já voltou ao normal. Então ela está vivendo, ela tem que falar, opa, peraí, isso aqui está acontecendo, não vou registrar isso não, que vai ficar guardado lá no meu quartinho do subconsciente e vai ficar me esperando encher aquele quartinho lá para me pegar depois. Não vou fazer mais isso, eu já sei, já tenho essa experiência, a própria doença me avisou disso, eu vou fazer outra coisa. Então eu vou aceitar isso de uma outra forma. O ciclo da depressão diminui e ela só volta quando, não vou nem botar Deus na questão, mas quando alguma coisa o universo percebe que estamos fazendo errado. Ou é assim, poxa, cara, vou parar você de novo porque você não aprendeu. Vou parar de você de novo porque você não entendeu. Vou parar você de novo porque você precisa parar. E se você, vamos dizer assim, curte aquele momento, e peraí, isso é uma fase, já sei, então vou ter esse tempo para parar, para tomar um café da manhã com calma, sem sair correndo que nem um maluco para o trabalho, né? Ficar em casa aqui esperando esse tempo, eu dar um descanso para o meu corpo, para a minha cabeça, não ter que sair correndo, trabalhar até tarde, voltar tarde, e deixa aquele ciclo passar, curtir, quando sair dele, volta uma vida com 50, 40, 70% menos daquela carga doida de antes. Então, Deus deu a cartilha para a gente seguir. Mostrou a lei. Né? É que nem assim, tomada elétrica, você fala para o seu filho, não bota o dedo ali. Fala de novo, a criança tá lá disfarçando, tá doida para você dar uma bobeira para ela enfiar o dedo ali, porque ela não sabe. Você fala de novo, o pai fala de novo, não bota o dedo ali. E ela tá ali, ela não sabe o que é aquilo. Por experiência, ela enfia o dedo e leva um choque. Aprendeu, não aprendeu? Que aquilo ali a mamãe falou, papai falou para não enfiar o dedo, ela aprendeu, não aprendeu? Esse é o mal. Daqui a pouco ela vai fazer uma outra coisa que estão dizendo para ela, não faça isso. Da onde vem a intuição? A intuição, duas situações. Primeira é aquela que você, vida passada, está registrado alguma coisa que, opa, já passei por essa experiência, não vou fazer isso. Essa experiência, alguma coisa me diz para mim não fazer isso. E por outro lado, a pessoa vai, vem aquela intuição e não está nem aí, bum, vou fazer. Às vezes o anjo da guarda da pessoa está gritando lá para ela, não faz, não faz, não faz, não faz. Mas como ela saiu da vibração, da sintonia desse anjo da guarda dela, ela baixou, ela não vai ouvir. Ela não está ligada nas coisas espirituais, porque essa mensagem vem às vezes assim, em coisa de 1 segundo, 2 segundos, no máximo 3, se tiver com sorte. Então você tem que estar sempre voltada para a natureza, né? Ligada para as coisas de Deus, mais na paz, e prestar atenção na intuição, e alimentar essa intuição para cada vez você se dar bem na vida. Deus não tem culpa de nada. A culpa somos nós temos que assumir. Mas na hora da raiva, que a gente vê tanta coisa, a gente não acredita e bota a culpa nele. E talvez até por... A gente nunca vai assumir isso. Não vai assumir isso. Tem que botar a culpa sempre em alguém, seja onde for. Eu estou falando de Deus agora porque o assunto é esse. Mas tem gente que faz alguma coisa errada, ele faz errado, mas ele diz que não, a culpa é dele, a culpa foi do vizinho, a culpa foi do patrão, a culpa foi do outro. A gente não assume, não tem aquela de chegar e falar, poxa, a culpa é minha, eu errei. Quer ver uma prática, hoje está acontecendo muito, pelo menos estou percebendo muito, o teu amigo, ele erra, ele para e vê que está errado, mas não volta para te pedir desculpa, porque ele acha que quem errou foi você.
E ele sabe que está errado, mas o orgulho dele não deixa voltar para pedir desculpa. Então ele prefere sair por cima, achar que ele está certo, mesmo achando que está errado, para botar a culpa em você. Se perde uma amizade de graça. Não se sabe aí a questão se ele não quer dar esse orgulho para aquela pessoa, se ele acha que vai se rebaixar, isso e aquilo. Problema de cabeça, ser humano é muito complicado. Né? E voltando aqui para a questão de rastresia, pensamentos mágicos, nessa questão de espiritualidade maior, é claro que Deus precisa de você, rastreista, Deus precisa daquele médium, Deus precisa daquele médico, Deus precisa daquele professor, Deus precisa daquele mecânico, Deus precisa daquela professora, precisa de todos, né? Para melhorar a cada um. Um melhora o outro. No caso aqui, o do radiestesista, né? Ele já não é radiestesista à toa. Por algum motivo ele é radiestesista. E se ele ajudar o próximo, porque Deus já fez lá na frente sabendo que no início não teria médico. Então o remédio que ele fez, natureza. Não haveria comida farta, natureza. E a medicina, para mais para tarde. Foi aparecendo a medicina aos poucos. Então aí ele deu o radiestesista, a bezedeira, o feiticeiro, que trabalha com manipulação de ervas para fazer remédio. Então, você é importante para ele. No caso, aí fica a questão. Se você vai fazer de graça uma situação, se você vai cobrar é outra situação. Para fechar, aconteceu comigo, talvez aconteça com outras pessoas ou venha acontecer. Repare, quem cobra radiestesia, repara, quando a pessoa cobra um trabalho de radiestesia, o efeito, a carga é uma. Muito diferente de quem não está cobrando a radiestesia, está fazendo por caridade, por ajudar uma pessoa. É tipo assim, a espiritualidade maior vem, né? Porque eles não trabalham com dinheiro, questão de cobrança. Eles trabalham por caridade. Então vem aquele grupo e te ajuda, aumenta a sua intuição, aumenta a sua clareaudiência, aumenta tudo, potencializa tudo, né? Você vira, vamos dizer assim, um médico para salvar aquela pessoa, para melhorar aquela pessoa, para curar aquela pessoa. Diferentemente, se aquela pessoa está cobrando, cai aí os 99%, pode reparar. Fica tudo mais difícil de você achar a medicação, de você achar o conselho, de você achar... Fica pesado. Então a pessoa está desaparecida, não é, demora para voltar, para aparecer, para achar. Fica mais difícil, porque você não está em volta da espiritualidade maior. Quem já passou por isso, entende o que eu estou falando. Quem nunca passou, um dia vai passar. Ou então faça essa experiência agora, porque pode estar começando isso agora. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo, tá? E até a próxima. Dúvidas, perguntas, tá? Faz embaixo que eu respondo. Ok? Até a próxima. Um abraço para você.